Desde o lançamento da primeira edição do Planejamento Estratégico Fundamentos e Aplicações em 2004, o trabalho dos autores Idalberto Chiavenato e Arão Sapiro se tornou alvo de grande aceitação e adoção por parte do público acadêmico e profissional, pois atendeu uma demanda reconhecida do mercado por um texto mais encorpado, que contemplasse uma abrangente revisão conceitual, mas que igualmente abordasse os aspectos de aplicação prática dos conceitos e dos fundamentos. Os autores a seguir conversam sobre as principais características do livro que enriquecem o aprendizado dos alunos e facilitam o processo de ensino dos professores. Eu e o Arão Sapiro levamos 2 anos com um trabalho conjunto, de parceria, para elaborarmos a segunda edição desse livro. Um trabalho muito grande e conseguimos, com uma satisfação muito grande, apresentar ao mercado um livro bastante amplo a respeito do planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Basicamente, ele é toda a maneira pela qual uma organização, uma empresa, ela cria uma estratégia, bola uma estratégia e implementa todas as condições necessárias para que ela possa ser realizada, alcançar os objetivos propostos e apresentar resultados. Então, o planejamento estratégico é hoje uma das atividades mais complexas que nós encontramos nas empresas. No meio acadêmico, é uma das áreas mais complicadas, porque envolve todas as demais áreas da empresa, né? E esse livro apresenta todas as etapas do processo de planejamento estratégico, desde a intenção estratégica, né, muito vaga às vezes em muitas empresas, até o resultado final, que é o que interessa, constituindo assim um manual, né, para a elaboração do plano estratégico e para organizações dos mais variados tipos, né, organizações públicas, privadas, de grande porte, médio, pequeno porte, entidades que são com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, se trata de um manual, basicamente, no sentido de explicitar todas as etapas do planejamento estratégico de uma organização ou de uma empresa. É verdade, professor Idalberto. É desnecessário dizer o grande orgulho de se trabalhar ao lado dessa pessoa absolutamente ilustrada e que sempre foi uma fonte de inspiração. E o interessante desse texto, que ele agora está na segunda edição, não é isso? Na primeira edição também foi uma carga de trabalho bastante grande e também podemos dizer que tivemos que fazer o planejamento estratégico do texto, do livro. Sim. Isso porque nós discutimos bastante e reconhecemos que o mercado editorial ele ainda não oferecia, de fato, um texto referência, um livro-texto sobre planejamento estratégico. Havia lógico, vários títulos respeitáveis, né? Mas esse teve a intenção, teve a pretensão de apresentar toda a disciplina de planejamento estratégico. Então, nesse sentido, ele é indicado para todos os cursos de graduação, sejam eles cursos de graduação em administração, em economia, em engenharia de produção, em comunicação social, que são os cursos de propaganda e marketing. Então, tem uma abrangência bastante grande. E dentro desse trabalho de pesquisa, várias horas ficamos buscando referências nos programas das diferentes escolas. Então, eu acho que não seria muito dizer que ele realmente contempla todas as emendas, né, professor Idalberto, dos programas. Isso vai ser bastante útil para os alunos. Aliás, o texto foi ele todo idealizado de maneira bastante saborosa, com casos. Daqui a pouquinho a gente até pode falar, né, desses suplementos que a gente coloca no texto, mas o texto não é um texto rebuscado, mas ele tem uma coerência muito grande com o rigor acadêmico, me parece. É isso mesmo, né, Adalberto? Sem dúvida.
E nós também incluímos alguns capítulos novos, no sentido de resgatar não só a história do planejamento estratégico nas empresas, porque essa história significa uma coisa muito importante. Muitas empresas ainda estão nas primeiras épocas do planejamento estratégico. Verdade. Outras estão numa segunda época, numa terceira, como se fossem idades, né? E a gente nota isso muito claramente. Nota que nós, então, resgatamos toda a história do planejamento estratégico para mostrar como ele surgiu, como ele se desenvolveu e como ele é hoje, né, entendido pelas organizações mais bem-sucedidas. E a gente percebe também que nós temos uma porção de ferramentas importantes no planejamento estratégico. A matriz SWOT, a matriz BCG e uma porção de outras ferramentas que nós apresentamos no nosso